Olá, meu nome é Cristina Rodrigues Vieira Gomes, sou aluna do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Goiás e hoje estou aqui para realizar uma atividade proposta da disciplina de Metodologia Científica 2, do professor Fernando Aparecido de Moraes. Como artigo de estudo, eu escolhi as concepções alternativas sobre micro-organismos, que alerta sobre a necessidade de melhoria no processo de ensino-aprendizagem de biologia, que foi escrito por Naulisson Faustino de Oliveira, Tamara de Medeiros Azevedo, Luiz Sodré Neto. O resumo do artigo traz que o presente trabalho apresenta e discute os resultados de uma pesquisa realizada em uma escola estadual, localizada no Seridó paraibano. A pesquisa objetivou analisar os conhecimentos dos 327 alunos do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio sobre micro-organismos, como também verificar a forma com que esses alunos interpretam as atividades desses seres, relacionadas ao seu cotidiano. Diante dos resultados, é possível considerar que os professores precisam utilizar alternativas de ensino que permitam um melhor desenvolvimento cognitivo, procurando identificar os conhecimentos prévios para poder mediar as relações entre o que se conhece e as novas informações. Na introdução, é feita uma abordagem da disciplina de biologia na sala de aula, onde se vê a biologia como uma transmissão de conhecimentos entre o professor e os alunos, que estão mais preocupados com a recepção de informações que parecem verdades absolutas. Em função de diferentes ramos abrangidos da biologia, os professores geralmente buscam suprir dificuldades existentes por meio de aulas expositivas, complementando com outras modalidades didáticas para que o ensino não estimule apenas a memorização. Então, ainda são apresentadas estratégias de ensino que visam associar a teoria com a prática, que fala que o lúdico traz uma qualidade melhor da aprendizagem de biologia num contexto de sala de aula. Ainda são apresentadas visões sobre métodos alternativos de ensino de biologia, feitas por vários estudiosos da área, e um cronograma com as etapas de desenvolvimento da pesquisa que é apresentada no artigo. Como metodologia, a gente tem 3 etapas distintas. A primeira etapa foi a elaboração de um questionário no Laboratório de Ensino de Microbiologia do Lab em Micro, e constitui na elaboração de um questionário com 7 questões de múltipla escolha, onde os alunos tiveram a oportunidade de marcar uma ou mais alternativas. O questionário proposto teve como intuito analisar a visão que os alunos do ensino médio têm sobre microbiologia, assim como observar até que ponto esses discentes interligam os micro-organismos ao cotidiano, como sua importância no meio ambiente, na produção de fármacos e nos ciclos biogeoquímicos existentes na natureza. A segunda etapa foi a aplicação dos questionários na Escola Estadual de Ensino Médio Professor Lordon, em Picuí, que esses questionários foram aplicados em todas as turmas de primeiro, segundo e terceiro ano do nível médio de uma escola da rede pública do ensino do município de Picuí, com alunos que fazem parte do programa de ensino médio inovador, o PROEMI. Os 420 alunos das turmas-alvo, 327 responderam o questionário aplicado, sendo 162 estudantes do primeiro ano, 102 no segundo e 63 do terceiro. A escola foi submetida à pesquisa, possui um total de 10 turmas funcionando no ensino médio, sendo 5 do primeiro ano, 3 do segundo ano e 2 turmas que estão terminando o referido nível de ensino. Os alunos matriculados no PROEMI têm uma faixa etária entre 14 e 25 anos. A terceira etapa foi a análise e classificação dos dados obtidos. Foi feita no Laboratório de Ensino de Microbiologia da Universidade de Campina Grande, campus Coité. Os questionários foram analisados individualmente, classificando os percentuais das respostas para cada questão. Nessa etapa, observou-se
alguns aspectos microbiológicos das bactérias e vírus em relação ao ambiente em que eles vivem, como também se observou que os alunos lembram sobre o tema proposto nas aulas de Ciências e Biologia, considerando que os conteúdos acerca dos micro-organismos não são ou deveriam ser vistos previamente no ensino fundamental e trabalhados de maneiras mais amplas a partir do segundo ano do ensino médio. O mesmo questionário foi aplicado em todas as turmas do ensino médio da escola. Então, os resultados e a discussão dos resultados. Apesar do mesmo questionário ter sido aplicado para turmas de primeiro ano, segundo ano e terceiro ano do ensino médio, não houve variações significativas entre as respostas. Por esse motivo, optou-se por quantificar as respostas de maneira geral, sem distinguir os dados separadamente entre as séries. Essa figura 1 mostra os percentuais das respostas da primeira questão, sobre os conhecimentos básicos de microbiologia, onde foram questionados o que são os micro-organismos. Então, do total, os resultados mostraram que 327 pessoas, apenas 43 alunos marcaram a alternativa pluricelulares e unicelulares, mostrando que não há um bom entendimento por parte dos alunos sobre estes seres. Apenas 2 alunos assinalaram simultaneamente as alternativas parasitas e de vida livre. As demais pessoas, 282, marcaram outras respostas. Quanto às bactérias, que foi a questão 2, em relação às bactérias, elas são 36,08% marcaram a alternativa que afirmava que todas as bactérias são patogênicas, ou seja, causadoras de doenças. Diante disso, pode-se observar que uma parcela representativa dos alunos tem uma visão distorcida sobre esses micro-organismos. Em uma pesquisa realizada por Silva e Bastos, em 2012, que é outra comparação que eles fazem, foram obtidos resultados semelhantes, onde 34% dos discentes associaram as bactérias a causadores de doenças. Na figura 3, a gente tem as respostas das alternativas sobre características virais, onde parte dos estudantes, referente ao percentual de 11,31%, afirmaram que as bactérias são onde, dentre as considerações sobre o vírus, da figura 3, corresponde aos resultados obtidos na terceira questão. Quanto aos vírus, eles são 14,6% dos estudantes marcaram a alternativa que afirmava que os vírus são seres vivos, 16,51% afirmaram que não são seres vivos e 43,73% salientaram que os vírus são seres vivos, apenas dentro de uma célula, 22,65% marcaram mais de uma alternativa e apenas 3,05% assinalaram a alternativa que anulava todas as outras. O número de respostas representado pela coluna C demonstra que uma boa parte da percepção dos discentes em relação ao vírus, que não são capazes de exercer suas atividades de maneira autônoma, sendo assim independentes de uma célula hospedeira, para expressarem as informações contidas no seu material genético. Das respostas para a questão 4, na qual os alunos foram questionados sobre os locais onde os possíveis micro-organismos são encontrados e onde podem ser encontrados micro-organismos patogênicos causadores das doenças, 66,36% marcaram que são encontrados em todos os ambientes, sejam aquáticos, terrestres ou no ar. 4,58% afirmaram que são encontrados em ambientes terrestres e aquáticos. 5,50% marcaram que os micro-organismos são encontrados apenas no ar. E 9,48% salientaram que são encontrados somente parasitando em outros seres. 14,08% dos estudantes marcaram a alternativa denominada outros, referentes à presença de micro-organismos em outros locais que não fossem os indicados nas alternativas anteriores. A figura 5 mostra os resultados
da quinta questão, onde podem ser encontrados micro-organismos não patogênicos, que não causam doenças. 29,35% dos alunos marcaram que são encontrados em todos os ambientes, sejam aquáticos, terrestres ou no ar. 7,33% afirmaram que são encontrados em ambientes terrestres, 18,65%. E assinalaram que são encontrados em contato com outros seres vivos. E 27,21% afirmaram que não existem micro-organismos que não causam doenças. Grande parte dos alunos entende que os micro-organismos são encontrados em todos os ambientes, inclusive em lugares com altas variações de temperatura e umidade, como também participam das atividades vitais para os ciclos naturais. Por outro lado, um dado que chama muita atenção em relação à existência de micro-organismos não patogênicos, para o qual 27,21% demonstraram não conhecer sobre micro-organismos que não causam doenças, afirmando que não existem seres com essas características. O número de respostas para a questão 6, que é na escola em que você estuda aulas práticas para uma possível visualização de micro-organismos, foi de 54,77% para as respostas sim e 45,26% para a resposta não. Esses dados também são preocupantes pelo fato de que quase a metade dos alunos não conhece a existência de aulas práticas na própria escola. Esse tipo de aula pode ajudar no entendimento de alguns conteúdos, principalmente quando envolve organismos que não podem ser visualizados com auxílio de microscópios. A maioria das respostas neste caso pode ser devido ao fato de a maioria das turmas de primeiro ano de ensino médio estar se familiarizando com a escola e não ter participado até o momento de aula com essa modalidade de ensino. Na última questão, de modo geral, quando o assunto é micro-organismo, como exposto na questão 7, foi observado um baixo nível de entendimento em relação dos micro-organismos com aspectos abordados. Apenas 6 estudantes consideram que os micro-organismos estão associados à indústria de alimentos e bebidas, enquanto 141 associaram exclusivamente a doenças, assim como na questão 2, na qual a maior parte das respostas foi em relação a este tipo de associação. As demais respostas foram associações feitas a cadeias alimentares e fotossíntese, na coluna B. Apesar dos estudantes consumirem produtos de atividade microbiana tanto na indústria alimentícia quanto da indústria farmacêutica, a minoria consegue fazer essa relação. Outro ponto importante é que o trabalho de forma desconexa contribui para a falta de compreensão mais abrangente do conteúdo, e a presença de micro-organismos na cadeia de teias alimentares, seja na produção primária, na produção secundária, na fixação de nitrogênio do ar, ou na decomposição da matéria orgânica. E temos as considerações finais, que ao analisar os questionários aplicados para os alunos, ficou evidente que grande parte deles, dos discentes, não apresentam um bom entendimento sobre alguns aspectos da microbiologia, especialmente no que se refere às bactérias. Além disso, algumas ideias sobre os vírus também são equivocadas. Apesar de existir coerência no entendimento de alguns casos, ficou evidenciada a formação de concepções alternativas ao longo da formação básica dos estudantes, o que pode interferir no processo de ensino-aprendizagem do tema trabalhado, já que muitos dos professores não buscam alternativas para evitar a perpetuação dessas ideias. E ainda que, diante dos resultados, observou que os alunos sentem muita dificuldade no entendimento sobre micro-organismos e o uso de metodologias alternativas de ensino, buscando fugir das aulas tradicionais, poderia ser um dos fatores que contribuiriam para que as concepções alternativas construídas pelos estudantes, também em seu convívio social, fossem desmontadas e reformuladas para o favorecimento de uma aprendizagem mais coerente, com conhecimentos científicos. Essa é a referência do artigo que eu usei para fazer os slides. E obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado e até a próxima.